Nós vamos ouvir a palavra de Deus hoje na voz do pastor Antônio. Nós temos algumas pessoas que nos visitam, temos pessoas na internet. Pastor Antônio é pastor do ministério aqui de discipulado, responsável pelo ministério de células também da igreja. E nós já ouvimos duas palavras proféticas na segunda-feira e ontem. E hoje vamos ter uma palavra também profética com uma voz daqui de dentro. Pastor Antônio, eu espero que Deus use a sua vida nesta noite. Que o irmão seja porta-voz de uma mensagem de desafio e de fé para o nosso povo, para a nossa igreja, para a sua igreja. Que responsabilidade, né? Queridos, essa é a terceira vez que eu participo da Semana Profética. Eu posso dizer que cada uma delas foi especial. Não que talvez essa seja melhor do que as outras, mas eu tenho sentido a presença poderosa de Deus nas nossas vidas nesses dias que nós estamos vindo aqui. E eu tenho visto muitos irmãos que estão contritos com esse propósito, que estão orando, que estão vindo a este local com o propósito de adoração e de profetizar, não só para a vida da igreja, mas para as suas vidas também. Porque quando você profetiza para a sua igreja, você está profetizando para você também. Você crê nisso? Então, se você sente a presença poderosa de Deus hoje aqui, é porque você tem o Espírito Santo de Deus e você tem se deixado levar pelo Espírito Santo de Deus a ponto que todos tiram a presença de Deus. Então, numa quarta-feira, num sol desse, quantas pessoas saíram de suas casas, muitos trabalharam, muitos estudaram seus cursos online, mas estão aqui nessa noite para ouvir a mensagem, para adorar a Deus, para entregar as suas vidas para Jesus. E você não pode sair daqui, queridos, da mesma maneira que você entrou. A cada dia da semana você precisa sair daqui diferente. Porque todas as palavras que têm sido pregadas aqui são para edificação da sua vida. E de fato você precisa receber essa palavra e colocar em prática na sua vida. Você crê nisso? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nessa noite, queremos falar sobre edificação, que é a terceira parte do acróstico que nós lemos, que nós decidimos trabalhar esse ano. A gente pode ir para vários nortes acerca de edificação. Podemos falar sobre várias coisas acerca de edificação. Mas será que algum desses nortes que nós pensamos, que nós raciocinamos, de fato, tem a ver com a edificação que queremos e buscamos nessa noite? Faça esse raciocínio lógico na sua mente agora. Porque edificar, queridos, significa construir algo. E biblicamente falando, quando a palavra entra na Bíblia sobre edificação, a Bíblia fala sobre que nós devemos edificar a nossa casa aonde? Na rocha. E a nossa rocha é quem? É Jesus Cristo. Então, quando a gente fala em Jesus Cristo, não é simplesmente os nossos desejos, não é simplesmente as nossas vontades, mas sim estamos falando de Cristo. Sem nenhuma surpresa, queridos, eu observando os movimentos ao redor do mundo, principalmente do Brasil, depois que a gente passou por essas certas fases da pandemia, muitas igrejas agora, depois de terem ficado com medo, elas hoje tentam buscar um crescimento. Isso é errado? Obviamente não, não é errado. Devemos e precisamos entender que nós precisamos crescer como igreja de Cristo, como corpo de Cristo, e também como pessoas em Cristo. Mas essas igrejas que têm procurado crescer, muitas delas, elas têm base em motivos palpáveis, muitas das vezes em motivos mensuráveis. Quando nós falamos da Bíblia Sagrada, nós não podemos medir, nós também não podemos mensurar, porque as bênçãos de Deus para as nossas vidas, elas não têm medidas.
E elas não têm dimensão. Deus, Ele quer nos abençoar ricamente. Então, às vezes as pessoas elas buscam apenas uma boa música, apenas espetáculos que envolvem audiovisual. Às vezes, algumas igrejas elas procuram ter os melhores templos, templos suntuosos, lindos e etc. Às vezes, procuram fazer grandes eventos. Isso não é errado. Só que nós precisamos usar todas essas estratégias, mas a gente não pode esquecer de colocar Cristo nelas. Amém? Então, eu vejo uma lista intermináveis de métodos, uma lista interminável, muitas das vezes, que as pessoas usam de artifício para trazer pessoas para a igreja. E muitas das vezes as pessoas relegam a pregação do Evangelho e deixam o discipulado para segundo plano. Deixam o convívio entre irmãos para segundo plano. Nesse terceiro dia de semana profética, queridos, eu quero profetizar algo para você nessa noite. Eu quero falar algo para você nessa noite. Para que de fato as bênçãos que você busca, para que de fato as bênçãos estejam sobre a sua vida, é necessário que você tenha a palavra de Deus como alicerce da sua edificação. Quase ninguém fala disso, né? A gente fala muito sobre o pastor que pregou a primeira vez, ele falou muito sobre nós queremos as bênçãos, e às vezes a gente esquece das nossas obrigações, do que a gente deve pensar primeiro. E o que a gente deve pensar primeiro é de fato ouvir a voz de Deus, entender a voz de Deus, mergulhar em sua palavra. E se você quer mesmo edificar um ministério próprio, a palavra de Deus precisa ser primazia na sua vida. Por isso que eu intitulei o meu sermão hoje como edificando o seu ministério, ou edificando o ministério. Pensa na melhor forma que vai caber na sua mente, em como você vai aplicar isso. Então eu quero ler o texto com vocês que se encontra em Salmos. Salmos capítulo 127, versículos 1 e 2. Diz assim o texto bíblico: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Obrigado, meu irmão. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, Pai amado, eu quero agradecer mais uma vez, Pai, porque podemos falar da Tua palavra e podemos estar aqui profetizando sobre as vidas uns dos outros, Pai. Usa as nossas vidas nessa noite para entendermos, Pai, o Teu propósito e o que Tu queres das nossas vidas. Que possamos sair daqui, Pai, cheios da Tua vontade, cheios do Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero te dar três exemplos dentro desse texto que nós lemos. O primeiro exemplo é: para a edificação de um ministério, precisamos de projetos. Deixa eu só beber água rapidinho. Nós que trabalhamos em empresa privada, a gente ouve muito isso, em projeto, 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 projeto. E para toda edificação, para tudo que envolve trabalho no reino de Deus, também fala-se de projeto. E qual é a importância de um projeto? O que isso tem a ver com aquilo que nós estamos ministrando hoje, nessa noite? Eu vejo tanta gente chateada com a vida, chateada com ela mesma, chateada com Deus, chateada com as circunstâncias, chateada com a pandemia, e muitas das vezes porque os seus sonhos fracassam, porque os seus sonhos não dão certo. E muitas das vezes isso ocorre por falta de projeto. A pessoa tem um plano, ela tem um sonho, mas ela não projeta como será feito, de qual forma ela vai colocar aquilo em prática. A finalidade, queridos, de um projeto, dentre de tantas coisas, é justamente dar qualidade e solução para os seus problemas, para aquilo que você quer realizar. Não basta apenas ter um sonho, não basta apenas ter um projeto. Aliás, não basta
ter um bom sonho, precisa ter um projeto. Nessa minha vida de igreja, eu já conversei com tantos pastores, com tantos irmãos líderes, que eles falam, olha, eu tenho esse sonho aqui, isso aqui vai dar certo. E aí eu pergunto, mas qual é o projeto que você tem para que isso dê certo? Como é que você vai caminhar para que isso dê certo? Aí a pessoa vai e fala assim, deixa na mão do Espírito Santo, o Espírito Santo resolve. Olha que coisa. Se a única forma que a gente tem de se relacionar com o Espírito Santo racionalmente é através da sua palavra. Se nós nem lemos a Bíblia, nós nem estudamos a Bíblia, como é que os nossos projetos vão dar certo? Então, não basta apenas você ter um sonho, e não basta apenas você também ter um bom projeto. E aí nós entramos num momento que precisamos também entender. Deus para esse negócio. Se você quer edificar o seu ministério, se você quer edificar a sua vida para glorificar a Deus, Deus precisa estar nesse negócio. Não adianta você fazer da sua forma. Não adianta você fazer do jeito que você acha que vai dar certo. Não é assim que funcionam as coisas. Então eu vejo que existem pessoas que têm os melhores sonhos. Existem pessoas que têm os melhores projetos. Mas quando chega um momento crucial, que é da execução do tal projeto, que é colocar aquele sonho em prática, elas percebem que deixaram Deus de fora. Tem muita gente, queridos, também que está profetizando para suas vidas e está deixando Deus de fora. Profetizar é uma bênção, mas profetizar tem a ver com Deus, tem a ver com vida com Deus, tem a ver com entrega. E eu fico feliz que muitos irmãos me procuraram, oraram comigo, mandaram mensagem de apoio. Isso mostra que nós estamos em sintonia, que nós queremos o melhor para o reino, que nós queremos crescer da forma que tem que ser o crescimento, através da palavra de Deus. É só lá em Atos, que a Bíblia diz que, lá em Atos, que os apóstolos eles perseveravam na doutrina. Doutrina é a palavra de Deus. E a gente só consegue saber se Deus está em nossos projetos, se de fato temos zelo com a sua palavra. Não adianta só orar, não adianta só cantar belos louvores, precisamos ter um entendimento da palavra de Deus. Principalmente diante dessa guerra cultural que a gente vive. O inimigo tem colocado na mente das pessoas que um entendimento equivocado acerca de Deus e acerca da palavra de Deus. E se nós não temos um entendimento acerca de Deus e acerca da palavra de Deus, nós vamos conhecer o Deus errado. Nós vamos seguir o Deus errado. O texto vai afirmar, no primeiro versículo que nós lemos, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se nós fazermos hoje um censo, perguntar a todos os cristãos do Brasil, de todos os credos do cristianismo, se nós fazermos uma pergunta, quem é Deus para você? Nós vamos obter dezenas de respostas. Dezenas delas, dezenas. E a grande maioria desse povo não vai tirar a resposta da Bíblia. Ela vai tirar a resposta da sua experiência pessoal. Não que seja errado você ter experiências com Deus. A Bíblia nos orienta a termos experiência com Deus. Mas as nossas experiências com Deus devem ser pautadas através da palavra dEle. Daquilo que Ele disse para nós, que é a palavra dEle. Então, quando o texto vai afirmar que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, nós precisamos entender que o Senhor para muitos é si mesmo, são elas mesmas, elas adoram elas mesmas. Alguns tentam olhar para Deus através de psicologia da religião, através da ciência da religião, através de outras ferramentas. Não é que essas ferramentas sejam erradas, meus queridos, mas antes de tudo, a nossa ferramenta primordial é a palavra de Deus.
Tudo que você vê de fora deve ser subjugada pela palavra de Deus. Não adianta ter um discurso bonitinho, muitas das vezes como discurso social, que ajuda tal, mas se não tiver casado com o que a Bíblia ensina, não tem conversa. É a verdade. E o segundo ponto, que nós precisamos entender, que para a edificação de um ministério, precisamos da proteção de Deus. Eu ando por muitos bairros, quando venho da minha casa para cá, e eu vejo quantas casas, muitas casas, praticamente parecem presídios, com grade de cima a embaixo. Muitas casas, as pessoas vendendo as suas propriedades com medo de assalto, com medo de outras coisas. E na parte B do versículo que nós lemos, diz assim, ó, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O salmista está afirmando aqui que alguém que está construindo uma casa, ou desejoso de iniciar uma construção, ele vai afirmar aqui que o importante é que se o Senhor não estiver vigiando essa casa, não adianta você fazer a melhor construção, não adianta você construir, você colocar os melhores alarmes, não quer dizer que nós não vamos nos prevenir, não estou dizendo isso. Mas às vezes nós esquecemos que temos um Deus, e o texto está dizendo aqui, não sou eu que estou dizendo não, o texto está dizendo aqui que é Ele que nos protege. Você sente a proteção de Deus nas suas ações? Responde isso no seu íntimo. Você sente que Deus te protege quando você toma determinadas ações? Se você acredita que tudo que acontecer, ou que aconteceu, seja de dia ou seja de noite, que Ele sempre irá te proteger, que Ele sempre irá cuidar, você precisa dizer um amém muito grande. Um amém alto e glorificar a Deus. Porque nós vimos, nesse período que a igreja passou, tantas vozes contrárias àquilo que nós cremos. Deixa a igreja fechada. Não vai para a igreja não. E as pessoas estão indo nos mercados. As pessoas estão enfrentando os ônibus lotados. Elas estão fazendo todas as coisas que elas têm que fazer. Mas quando chega no momento que precisa estar aqui, com todos os cuidados, elas dizem que não pode estar aqui. Se vocês compreendessem a importância que é a comunhão dos santos, quando vocês chegarem em casa, vocês pesquisem esse tema, a comunhão dos santos. Vocês vão ver o que é o poder de Deus. De quantas vezes a igreja foi perseguida e ela não deixou de se reunir. Ela se reunia nas catacumbas, ela se reunia nas cavernas, ela se reunia em casas escondidas, e elas estavam lá para adorar a Deus. Porque é só aqui, queridos, que você vai ouvir de um irmão palavras de consolo, palavras que vão te encorajar. E não é a mesma coisa, a gente agradece a Deus pela tecnologia, mas nada supera essa comunhão que nós temos aqui. Nada, queridos. Por isso que eu digo que tem muita gente confiando seu ministério e sua proteção nos sistemas falhos desse mundo. Tem muita gente acreditando em governo, tem muita gente acreditando em homens, quando na verdade a nossa comunhão e aquilo que nós cremos deve ser somente em Deus. E eu quero profetizar outra coisa para vocês nessa noite. Vocês creem nisso? Vocês creem na profecia? Amém? Então segura aí, ó. Não importa quem vai vencer as eleições, amém? É Deus que te guarda. Deus é o Senhor da história. Não importa quem vai vencer.
Ele te guarda, você precisa confiar nele. E se o lado oposto, se o lado que você não gosta, vencer a eleição, você tem que falar com seu irmão, sim. Você tem que falar com seu parente, sim. Quantas famílias foram destruídas? Quantas? E outra coisa, se o lado que você não gosta vencer a eleição, não vai ser o fim do mundo não, queridos. A não ser que Jesus volte. Se Jesus voltar, a conversa é outra. A nossa proteção vem de Deus. Nesse ano, onde os climas já estão começando a ficar quentes, nós que somos igreja de Cristo, nós que temos a palavra como regra de fé e prática, nós não devíamos cair nesses engodos. A gente precisa amar o nosso próximo. Mesmo que muitas das vezes a gente não concorda com a opção política dele, mas a Bíblia diz que nós devemos amar. Se a Bíblia diz que nós devemos amar os nossos inimigos, imagine o irmão que está com você congregando. E o terceiro ponto, para a gente caminhar para o final. Para a edificação de um ministério, precisamos da provisão de Deus. Você crê que Deus provê? Você crê que Deus é o provedor da sua vida? Olha o versículo 2, o que diz? Não sou eu que estou falando. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão das dores, pois assim dá Ele aos seus amados o sono. Quando uma pessoa coloca a sua fé em Jesus, o nosso Deus se encarrega de proteger, de cuidar e de prover. Não precisamos ter medo, queridos. Por isso que no verso anterior vai dizer que em vão trabalhos que edificam, se o Senhor não edificar a casa. E nós cremos que é o Senhor que edifica a nossa casa. Nós cremos que é o Senhor que edifica o nosso ministério e a nossa igreja. E a ideia desse texto é uma total dependência de Deus. Não é uma meia dependência de Deus. Não é 70% dependência de Deus. Não é 30%. É totalmente dependente de Deus. Somos totalmente dele. Então, se você aspira um ministério, seja ele qual for, você precisa confiar na provisão de Deus. Seja ele qual for, não só o ministério da palavra, mas tudo aquilo que você vai fazer aqui na casa de Deus, para você servir ao Senhor. Isso não é algo fácil não, queridos. Me permitem contar uma experiência. Geralmente eu uso meu tempo para fazer exposição da palavra. Geralmente eu falo alguma coisa que tem a ver com a minha vida, mas eu vou contar uma experiência rapidinha. Eu geralmente costumo dizer que a minha vida é Deus que provém tudo. Eu comecei a receber o chamado ministerial em 2004. Eu estava acabando de chegar à igreja, Deus me converteu naquele momento ali, nem lembro a minha idade, devia ter 16 para 17, por aí. Só que, naquele momento ali, eu era um pouco jovem, né? Nem preciso dizer, 2004. Não que Deus não vai chamar jovens, porque vemos exemplo na Bíblia que Deus chama pessoas até de menor idade. Vê o caso de muitos profetas. Mas eu entendi, nesse processo todo, que Deus tinha que tratar muitas coisas na minha vida. E eu passei nesse momento, eu comecei a trabalhar na empresa que eu estou até hoje, 15 anos prestando serviço para essa empresa. Nesse período de tempo, os meus pais se separaram, e em um certo período de tempo eu tive que prover a minha casa. E assim, eu sempre vivia às custas do meu pai. E de um dia para o outro, meus pais se separam e está com você agora, filho. Você precisa agora guardar o seu dinheirinho e ajudar em casa. Foram momentos difíceis, querido. Foram momentos difíceis. Mas aquilo passou. Depois meus pais reataram. E eu chego no ano de 2013, totalmente cansado, insatisfeito profissionalmente. Eu já tinha feito algumas coisas que tinham dado certo na empresa, mas não era reconhecido. E
fui passando por aquilo, eu não sabia o que eu faria. E eu já tinha esquecido do meu chamado ministerial, porque nesse período eu me dediquei totalmente à minha empresa. A empresa que eu trabalhava. Fiz cursos, estava sempre trabalhando, hora extra, estou aqui. Até que me veio, em 2013, uma proposta de emprego, não uma proposta tentadora, me veio uma proposta de estágio em Magé. Acho que eu tinha ido em Magé 3 vezes na vida, não sabia nem onde ficava direito. Tinha ido de carro. Aquele local lá, cheio de mato, uma praia poluída lá da Baía de Guanabara. Ela sabe com o que eu estou falando. Nunca tinha ouvido falar em Magé. E o contrato, queridos, era de 6 meses. Era um contrato de 6 meses. E, apesar de eu estar insatisfeito, eu estava empregado, estava naquilo que gostamos de chamar de zona de conforto. Eu estava ali, as pessoas gostavam do meu trabalho, mas eu não podia subir. Estava ali, igual o pastor Noel gosta de falar, algo com salsicha. Estava ali, tranquilo e tal. Aí me veio esse convite. Eu orei a Deus. E Deus falou assim, vai para lá. Eu confesso, irmãos, que eu nunca fui um cara de enfrentar os problemas a partir desse momento. Eu sempre fui a pessoa que, até na praia, eu só fico no rasinho, boto o pezinho assim, ó. Eu não gosto de onda, tenho medo, a altura é a mesma coisa, eu só faço aqui só, até aqui eu tenho um pouco de vertigem. Mas Deus falou comigo que eu deveria arriscar. E para um setor que totalmente diferente, trabalhar com outras coisas, praticamente eu teria que aprender tudo do zero. Eu sairia de um lugar onde eu era rei, onde eu tinha todo o conhecimento, e iria como estagiário para ganhar bem menos do que eu ganhava. Mas aí o meu chefe falou assim, cara, vai para lá, você vai dar um passo para trás, mas lá na frente você vai dar 3 passos para frente. Você vai trabalhar com uma galera antiga, eu lembro até hoje das palavras dele, lá é um poço de conhecimento, e dito feito, irmãos, o setor técnico, eles até muitos se aposentaram, assim, o conhecimento dos mais velhos é algo surreal. E resumo da ópera, eu fui, cheguei lá, e quem eu conheço lá? Minha esposa. E quando eu conheço a minha esposa, minha vida ministerial também, ela engrena. E eu lembro, Deus me lembra de novo que eu tinha um ministério. E aí eu entro no seminário e estou aqui hoje. Aconteciam outras coisas, outro dia eu conto. Mas resumo da ópera. Creia que o Senhor vai prover na sua vida. Por causa de uma escolha que parecia ser arriscada, Deus mudou a minha vida completamente. Eu fui efetivado, passei a receber mais do que o dobro do que eu ganhava, aprendi tudo o que tinha que aprender, ainda estou no mesmo setor, fazendo as mesmas coisas até hoje, e é um setor que eu me identifico mais, mas eu acreditei em Deus. Eu acreditei que Deus iria prover na minha vida. E a última parte do que Deus precisava trabalhar em mim, era a parte do meu relacionamento com a minha esposa, que eu conheci, nós nos conhecemos em Magé, chegamos até a trabalhar no mesmo setor, e minha vida só andou para frente, nunca mais para trás. Então, queridos, precisamos profetizar nas nossas vidas. Mas tudo isso só foi possível porque eu acreditei em Deus. Eu acreditei na provisão de Deus. Eu acreditei que Ele iria me prover. Eu poderia estar lá, até hoje lá, sem esposa, sem seminário, ganhando a mesma coisa que eu ganhava, sem conhecimento nenhum, fazendo a mesma coisinha que eu fazia antes, que eu já dominava, e é assim, é a vida. São ciclos. Daqui a pouco vai chegar o meu ciclo lá de terminar lá também, e ir, de repente, para um campo, assumir uma igreja, ou não sei. Mas a vida é feita de ciclos. Para encerrar, queridos, eu quero finalizar com 3 lições práticas para a sua vida. Primeiro, acerca dos nossos projetos com Deus. Quando você coloca Deus no seu projeto, Ele não afunda, Ele não flutua. Só perguntar isso a Noé. Mas pastor, eu não conheço Noé. Vai lá na Bíblia que você vai ver. Ele vai te responder lá. Sonhe
e realize os seus sonhos. Mas não esqueçam de colocar Deus nesses sonhos, Deus nesses projetos. Deus precisa estar na sua vida. Você crê nisso? Acerca da proteção que Deus nos concede. Querido, Deus, quando Ele nos protege, Ele nos proporciona o melhor. Isso vale também para a minha experiência. Eu posso dizer que eu passei poucas e boas. Tanto no período que meus pais se separaram, quanto no período que eu resolvi regredir na carreira, entre aspas. Mas ali eu aprendi que Deus é que me protege. Sei que esse ano nós vamos ter momentos difíceis. A pandemia não finalizou. Vem a política aí, onde vai todo mundo se degladiar por ideias. Mas precisamos entender que Deus é a nossa proteção. Nenhum político fala por Deus. Nenhuma visão política fala por Deus. Só quem fala por Deus é isso aqui, ó. Você crê nisso? Finalizando, acerca da provisão que Deus nos concede. Como é feliz o homem que põe o Senhor na sua confiança. Eu quero mais uma vez orar por você e agradecer a Deus por essa oportunidade. Senhor, obrigado. Obrigado, Pai, por poder compartilhar a Tua palavra. Obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor faz em nossas vidas. Obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Obrigado, Pai, por esses momentos ricos e abençoados, Pai, onde nós estamos ouvindo, Pai, e percebendo o Teu Espírito Santo nas nossas vidas. O Senhor nos dirige, Pai. O Senhor, Pai, é aquele que, Pai, nos dá vida, Pai. É aquele, Pai, que está nos nossos caminhos. Que possamos sair daqui cheios e ricos da Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.